institucional. Esta é, talvez, hoje, a maior mensagem que possamos trazer ao Espiritismo, trabalhar não só nas instituições, não trabalhar somente fora das instituições, mas trabalharmos além das instituições. Hoje, o grande discurso e também o grande problema da nossa vida é fazer com que o discurso espírita não seja ouvido, mas seja visto em nossas vidas. Eu pensei em fazer aqui, já que alguns companheiros me disseram que vinham ouvir a palestra, eu pensei de fazer o que fez Clóvis Bevilacqua, quando foi recebido na Faculdade de Direito da Bahia, ele que foi o grande projetista do Código Civil de 1916. Está ruim? Tá. Não vai. Infelizmente, tem uma coisa que às vezes não dá na vida. Tomara que a gente dê alguma coisa, já serve. Então, e se conta que depois de uma saudação cheia de laudêmios, ele levantou-se e fez: muito obrigado. Porque Clóvis Bevilacqua não sabia falar, sabia escrever. Alguém poderá dizer: mas você fala. Sim, mas hoje eu estou quase perdendo a fala. Mas eu vou, já que me prenderam aqui, eu vou me soltar. Bem, eu estive pensando na melhor maneira de falar sobre ética e espiritismo e não cheguei a nenhuma conclusão. Então, vou fazer aquilo que geralmente eu faço no Centro Espírita, que isso aqui é um grande Centro Espírita. E, exatamente, o que nós podemos pensar é o que seria mesmo a ética espírita, como conceituá-la, porque nós encontramos no Livro dos Espíritos uma série de questões sobre o bem e o mal, a partir da questão 629 do Livro dos Espíritos. Para começar bolindo com vocês, que eu também tenho que brincar com vocês, para começar a bolir com vocês, devo dizer que essas respostas não são textuais dos Espíritos. Nem todas as questões do Livro dos Espíritos são textuais dos Espíritos. Nem todas elas são diretamente ou completamente dadas de uma só vez. Kardec não nos enganou, ele nos disse isso na introdução do Livro dos Espíritos. Mas como a gente não lê a introdução, se esquece disso. Ele disse que passou o tempo, a noite, estudando, selecionando, juntando, recolhendo o ensino dos Espíritos. Isso é que eu estou chamando a atenção, porque tem muito espírito que ainda não aprendeu isto. E, de quando em quando, diz assim, perguntado ao Espírito de verdade, ele respondeu. E, às vezes, tem resposta no Livro dos Espíritos que foram dados por espíritos de mediana classe. Alguns dos quais, o próprio Kardec, da primeira para a segunda edição, rejeitou o ensino. Isso nos põe com os pés no chão, para nos dizer que a doutrina espírita é uma doutrina progressista. E que Kardec, de 57 de 57 para 60, entre a primeira e a segunda edição, aperfeiçoou o Livro dos Espíritos. Não só completou, ele aperfeiçoou o Livro dos Espíritos. Então, se alguém achar aquilo que eu disser que não está muito correto, não se importa, estarei em pleno aperfeiçoamento. Começamos hoje. Vocês todos conhecem, até por ouvir falar, num senhor chamado Immanuel Kant. Ele criou a doutrina crítica e começou partindo de um estudo crítico sobre metafísica para concluir que a metafísica, como até então existia, era realmente inexistente.
chamando a atenção que a metafísica não podia ser tratada como ciência, porque ela não fazia demonstração de verdades, mas sim representava uma convicção de alguma coisa. Pois bem, vamos dar um passeio através de Kant, rapidamente. E esse passeio quase me relembra um sonho que tive há mais de 40 anos, quando um espírito me disse para estudar Kant, porque era muito parecido com as doutrinas de Kardec. E eu, como não tinha a obra de Kant no interior, levei anos até descobrir o que havia em tudo isto. Porque Kant vamos dizer assim, um dos maiores iluministas, e nós podemos dizer que Kardec é a ponta final do iluminismo naquela época. Kant dizia que é impossível o homem conhecer Deus, que a metafísica, a ciência, não tinha nada a ver inicialmente com Deus, mas que havia alguma coisa no homem que não poderia ser colocado de lado, e passou a investigar quais os fundamentos da moral, sem partir de Deus. Sem partir de Deus. Para fazer isto, lembre-se, isto é um resumo de várias obras de Kant. Para fazer isto, ele partiu do pensamento de que a única coisa boa que pode existir no mundo e no homem é uma boa vontade. Porque a boa vontade leva o homem a buscar o sumo bem. Aquilo que é absoluto. E o sumo bem era a união da virtude com a felicidade. Unir virtude com a felicidade é tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós aspiramos, até o dia de hoje. Unir virtude, aquilo que nós precisamos ter, com a felicidade que nós precisamos alcançar. Para unir virtude com felicidade, como ele não podia partir, do a posteriori, daquilo que existia, como ele colocou Deus de quarentena, ele precisava raciocinar, pensar de outra maneira. E aí teria que partir alguma coisa. Ele tinha que partir daquilo que ele chamou de a priori, ou seja, determinadas sentenças que não são provadas, não são discutidas, mas nos impõe a razão. O imperativo. No caso, não o imperativo hipotético, isto é, aqueles imperativos que são realizados mediante uma condição. Eu quero me aposentar com uma boa referência de proventos, que faço eu? Antigamente bastava o serviço público, hoje nos empurraram para lá, a gente precisa procurar uma segurança privada para poder completar aquilo que é o resultado do nosso próprio trabalho. Então, a gente precisa fazer economia. Então, nós teríamos aí um imperativo hipotético. Quer conseguir isto, faça aquilo. Mas há imperativos que são categóricos, dispensam qualquer justificação, são postos a priori. Não roubarás. É preciso justificar? Só ladrão que precisa que se justifique porque ele não deve roubar. Não matarás. Só assassino precisa justificar. Não adulterarás. Só quem pula a cerca é que precisa ser doutrinado. E assim por diante. Não preste falsas testemunhas. Só aquelas testemunhas cantadas, levadas pelo advogado para depor, é que precisa de uma doutrinação para não repetir no mesmo ato. Então, esses são imperativos categóricos, funcionam por ele mesmo. E Kant, então, procurando na alma humana aquilo que seria fundamental, isso é, essa boa vontade, essa vontade, teria que verificar o que é que, a priori, se pode
ter como pressuposto. Por que eu tenho vontade? Quando a gente tem vontade, só pode ter dois tipos de vontade. Uma vontade que é livre de querer, ou uma vontade que é determinada. Uma vontade determinada não é vontade. A vontade que é determinada é uma escravidão. Né? Os maridos e as mulheres não entenderam muito isso, e por isso se cerceiam uns aos outros. Então, a vontade tem que ser livre. Então, diz ele, se tem que ser livre, há um postulado básico da moral, do homem que deseja atingir o sumo bem. E esse postulado inicial é a liberdade. Eu não encontro um modo de justificar a liberdade. Liberdade não se justifica, diz ele. O homem é livre. Livre para poder exercer sua vontade. Mesmo porque, quando não existe liberdade, não existe responsabilidade. No século XX, no início do século XX, com as doutrinas, quando apareceu a doutrina lobrosiana, quando apareceu um dos grandes criminalistas, chamado Henrique Ferrer, procuraram eles colocar de lado essa livre vontade, que nós conhecemos também com o nome de livre-arbítrio. Não existia. O homem era um ser determinado, nascia, dizia Lombroso, com características faciais que detectavam a presença de um criminoso nato. Mas no momento de fazer o Código Penal da Itália, o projeto do Código Penal da Itália, não houve jeito. Porque, dizia ele, o homem, já que ele é determinado, a conclusão seria, se eu sou determinado, o que eu faço, não sou responsável. Se instintos, né? Nós hoje dizemos assim, se as minhas cargas genéticas, né, se os meus cromossomos me levam a realizar qualquer coisa, por que é que eu sou culpado? É claro que ele não ia deixar essa raça toda assaltando no meio da rua, então teve que criar uma coisa. Criemos a responsabilidade social. O homem não é livre, mas tem responsabilidade social, o que é um paradoxo miserável. Isso é, eu não sou livre, não sou livre, mas o que eu faço me traz uma responsabilidade para com todas as pessoas. Mas se eu não sou livre, essa responsabilidade também não existia. Então, quando chegou no momento de colocar isso no papel, o livre-arbítrio teve que aparecer. Livre-arbítrio, que no caso do direito penal, significa a capacidade de entender o caráter criminoso do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Psiquiatria, o pessoal sabe disso. Não basta que o indivíduo entenda que tal fato é criminoso. É preciso que ele tenha capacidade de resistir aos impulsos, de realizar isto ou aquilo. Por isso o cleptomaníaco, por exemplo, é absolvido. Porque, embora ele saiba que está realizando um ato violador da lei, ele não tem capacidade de resistir à atração do alheio. Então, o primeiro passo é saber que todo homem tem liberdade. É livre, ele pode querer, mas que a liberdade dele é acompanhada de uma coisa que se chama responsabilidade. O homem é responsável porque é livre, e sendo livre, é responsável. Mas percebeu ele que a liberdade do homem, a tarefa do homem na terra, encontrava algumas limitações, porque existiam pessoas que passavam a vida não fazendo muito bem, para não falar que está fazendo mal, não fazendo muito bem, porém tinha uma vida folgada, aparentemente feliz, sem nenhuma responsabilidade maior, muito bem economicamente, etc, etc. Enquanto existiam outras pessoas com um padrão ético muito maior e que, no entanto, sofriam fisicamente, sofriam moralmente, eram incompreendidas, eram perseguidas, etc, etc. Isso era um enigma para um homem que é livre e, ao mesmo tempo, não consegue obter a felicidade, embora tenha virtude,
não consegue obter o conjunto do sumo bem, do supremo bem, que é a conjuntura de virtude, mas felicidade. Essa é uma dificuldade. Então, disse ele, bem, é preciso um outro pressuposto. E como pressuposto, não vou justificar, porque é a priori, mas vou concluir que é necessário um outro pressuposto. Se a felicidade que todos nós desejamos não serve de prêmio a quem tem virtude em nosso meio, então é porque deve existir um outro meio, deve existir uma outra vida, onde essas criaturas possam receber a devida recompensa, que seria encontrar a felicidade almejada. Para isto, então, é necessário um outro pressuposto, a imortalidade da alma. Porque aí, quem passasse de um lado para o outro, podia encontrar do outro lado aquilo que não havia encontrado neste. Ou seja, viraria a moeda e viria o reverso da medalha. Mas não bastaria isso, porque há muita gente que faz o mal aqui e que desejaria continuar fazendo mal lá. Há muita gente que sofria aqui e naturalmente poderia continuar sofrendo lá. Então é necessário um outro pressuposto. É preciso alguma coisa que corrija tudo isso. E esse pressuposto tem que ser justiça. Ou seja, um sistema que não é o nosso, mas um outro sistema que premiassem os bons e punisse os maus. Que recolocasse tudo no novo modelo, que impusesse outros tipos de regra. E ele aceitou o terceiro postulado. Então, 3 postulados. Primeiro, liberdade. Segundo, imortalidade. Terceiro, justiça. Sim, justiça. Mas justiça não se faz simplesmente por justiça. Nós sabemos que até na Terra é preciso alguém que decida os conflitos, que imponha penas. E para que exista justiça é preciso que haja lei. O mal que no Brasil hoje estão fabricando leis e que naturalmente só podem ser injustas, porque são fabricadas. Existe um livro chamado Da Fabricação da Ciência, mas atualmente no Brasil existem uns certos senhores que estão querendo escrever um livro da fabricação das leis. Pois bem, esse terceiro básico pressuposto, justiça, só pode existir se existir um normatizador, um legislador, alguém que impõe a justiça, alguém que legisle e alguém que impõe a justiça. E este indivíduo, este ser, por assim dizer, só pode ser aquilo que as religiões organizadas. Kant não gostava de religião organizada, não. É tipo Kardec, nada de religião organizada, nada de religião constituída. Kant então concluiu: deve existir um Deus que através de sua justiça impunha no campo da imortalidade da alma a compensação dos males, das alegrias que as pessoas viveram no mundo terrestre. Mas Kant disse, isso não é um trabalho de demonstração. Quem demonstra é a ciência, demonstra fatos. Se trata, portanto, de estudar as leis naturais. A moral, no entanto, a demonstração é de convicção. Convicção não através de uma fé irracional, Kant dizia, mas convicção através de uma fé racional, em que o indivíduo espera alguma coisa que pode não ocorrer agora, mas que ocorrerá, e que ele tem como
algo que pode ser alcançado. Isso me parece um pouco com Kardec. Dizem que Marx pegou a doutrina de Hegel, inverteu, e então fez do idealismo um materialismo. Eu acho que Kardec deu uma revirada em Kant, embora que não a terminasse com o espírito crítico, porque Kardec era bem crítico, mas que deu uma revirada. E essa revirada foi a seguinte: ele transformou pressupostos morais. Olha, vou pedir meu tempo todo de volta. É porque eu pedi para cortar, não. Eu pedi para cortar meu tempo, mas eu notei que, porque eu pensei que eu não tinha que falar. Aí corte meu tempo. Aí, mas eu vou. Não, espera aí, deixa eu ver se vai. Então, o que Kardec fez não foi transformar, né, o espiritualismo de Kant em materialismo. O que Kant fez ao reverter foi transformar o que era filosófico em ciência. Porque Kant dizia, isto é filosofia, portanto, não temos demonstração, temos convicção. Com Kardec nós vamos ver, não, nós não temos só convicção, não só uma fé, né, naquele discurso que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Não, nós temos provas. E vamos ver como Kardec chegou ao mesmo plano. Muito bem. O que faz Kardec? Examina os fatos. Começando a aparecer manifestações mediúnicas, e ele começa a colecionar as manifestações mediúnicas, a examiná-las, a verificar se existe fraude, a verificar se há um conteúdo que comprova a existência dos espíritos e, afinal de contas, a aceitar essa existência como válida. Tem os fatos. Mas Kant dizia, não tem um fato. Mas eu tenho um fato. Não é porque Kant estivesse errado, não. Embora Kant tivesse uma experiência fantástica, que foi aquela de Swedenborg, que ele registra em todos os seus livros, um incêndio que houve a centenas de quilômetros de distância e que ele estuda também. Mas Kardec aprofundou os fatos. Eu tenho os fatos na minha mão. Esses fatos me levam a dizer que fulano, beltrano, cicrano, que partiram para o mundo espiritual, não desapareceram do mapa, trocaram de vestimenta, estão vivos. E se estão vivos, é porque esses indivíduos são imortais. E percebeu que alguns queriam se manifestar, outros não queriam se manifestar. Você evocava uns, eles não vinham, evocava outros, eles consentiam em vir. Uns esclareciam um pouco, outros esclareciam mais, outros esclareciam menos. E Kardec fez uma coisa fantástica. Levantou um inquérito. As pessoas leem o Livro dos Espíritos como pergunta e resposta. Ele levantou um inquérito. Um inquérito do mundo espiritual para descobrir a sociedade existente ali em túmulo. Isso se chama fazer sociologia do mundo invisível. Eu disse isso ao professor Souto, que é um dos maiores sociólogos do Brasil, um homem que tem de doutorado e de títulos, é conferencista na Alemanha, conferencista na Itália, conferencista nos Estados Unidos. Eu disse isso e ele se empolgou. Ele achou que tinha batido bem no dedo. Ele é realmente o criador da sociologia do mundo invisível, porque através da conversação com os espíritos, nós aprendemos a vida nos mundos espirituais. Como vocês estão estudando, nós todos estamos estudando André Luiz, nós vemos o quanto André Luiz tem revelado a existência do mundo espiritual. É que Kardec fez um pouco mais, porque ao invés de somente querer conversar com a classe dos espíritos puros ou classe dos espíritos superiores, ele quis conversar também com a ralé. Porque quem está lá em cima, é claro, vocês querem fazer sociologia, vão o quê? No Palácio do Planalto? Você tem que conversar, é claro, nas universidades, mas tem que viver nas favelas, conversar nas favelas, para poder, vamos dizer assim, querer fazer o esquema da sociedade brasileira. É a mesma coisa, ele conversou com todos, diz ele que aproveitou essas questões, e aproveitou mesmo. Se a gente comparar
dados da revista espírita, com dados que estão no livro dos espíritos, a gente vai ver que determinadas respostas não são dadas por espíritos muito elevados, não. Vou dar um exemplo, uma resposta de um tal doutor Xavier. Kardec colocou uma resposta dele na primeira edição, na segunda edição ele deu um corte, mas deixou respostas dele lá. O que ele fez foi examinar criticamente cada um dos ditados mediúnicos existentes. Por isso que Kardec é essencialmente crítico. Muito bem. Sabe que existe imortalidade? Ele notou que umas pessoas, e espírita então tem um problema sério, tem uns espíritos que quando chegar no mundo espiritual, esse pessoal de barriga empinada vai ficar bem frustrado lá. Pois bem, o que ele descobriu é que pessoas que aqui tinham posições, que tinham dinheiro, chegavam no mundo espiritual em situações dificílimas. E notou que outras pessoas humildes passavam à frente. Vocês podem olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, logo uma mensagem que está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre uma rainha, né? Que aqui era uma beleza, lá teve que tomar bênção aos empregados. Pois bem, ele notou, portanto, que havia inversão de posições. Mas inversão de posição? Por que vão inverter as posições? Porque nós somos determinados. Essas posições foram obtidas através de trabalho, através de decisões. E só existe decisão quando nós temos liberdade. Portanto, esses espíritos eram livres na terra para escolher seu próprio caminho, livres, para receber aquilo que, vamos dizer assim, que seria a compensação das suas ações. Imortalidade. Ora, mas como a gente percebeu que uns estavam bem, passaram a ficar maus, e uns estavam maus, passaram a ficar bem, então deve haver alguma coisa diferente. Alguma coisa que não é justiça humana, porque na justiça humana nós vemos muita gente precisando ir para a cadeia do lado de fora. E às vezes alguns inocentes recolhidos à cadeia. Mas aquela justiça ele notou que não falhava. Ela era executada corretamente, então só podia ser uma justiça que não era imposta pelo homem, não era imposta nem pelos próprios espíritos entre si, só podia ser imposta por quem criasse, ou quem criou uma lei divina, e só podia ser imposta por Deus. Trocando as coisas, não sei se tem no dicionário não, mas eu estou dizendo. Kardec, o que fez? Começou colocando o fundamento em Deus. Este é o fundamento de toda a moral. Ele podia dizer, ao contrário de Kant, a minha moral, a moral espírita, se baseia em fatos. Portanto, através de investigação, cheguei à conclusão de que o homem é livre, de que existe a imortalidade da alma, porque existe um mundo espiritual, e portanto existe uma justiça divina, e portanto existe Deus. Deus é, portanto, uma consequência natural daquilo que nós encontramos em nossas conversações com os espíritos. Deolinda Amorim, numa palestra que está recolhida no livro Doutrina Espírita, mas está esgotado, mas eu vou indicar outro livro, está recolhido também num trabalho chamado Pensamento Espírita, publicado pela editora Clarim, tem uma conferência exemplar sobre Deus, na qual ele aponta exatamente isto, de que o fato de nós conversarmos com os espíritos, em nossas reuniões, ele chama reuniões de caridade, em nossas reuniões de caridade, e vermos esses espíritos revelar situações as mais diversas e contrárias, muitas vezes, àquilo que eles foram na Terra, nos indica que há uma justiça. E se existe uma justiça que não é imposta pelo homem, nós temos aí um fundamental indício da existência de Deus. Tudo mais nós podemos discutir, né? Provavelmente causalidade. Aliás, leiam nos próximos números da Folha Espírita um artigo exemplar escrito pelo professor Cláudio Souto sobre causalidade e probabilidade, mostrando que a causalidade não saiu, não desapareceu da ciência e tem um outro entendimento. É um resumo, uma síntese de um trabalho universitário, acadêmico, que ele está enviando para uma revista de filosofia. Pois bem, Kardec chegou do mesmo modo que Kant, mas agora oferecendo a base fática, a existência de uma religião.
de uma moral. Em Kardec, moral e religião é a mesma coisa. Kardec foi discípulo de Pestalozzi, e Pestalozzi considerava moral e religião como uma só coisa. O que Kant também fazia? Kant estabeleceu uma moral, mas dizia que a moral e a religião acabavam se unindo. Mas qual é, visto isto, o fundamento? Deus. Dentro da existência de Deus, nós vimos que é necessário postular a vida futura. E Kardec, então, ao estudar em que ética se baseia o Espiritismo, ele disse na ética cristã. Mas qual é a diferença entre a ética cristã e a ética espírita? Ele disse somente uma coisa, é que enquanto na ética cristã se postula a vida futura, na ética espírita se prova a vida futura. Diz ele que a caridade, né, e a liberdade são dois fundamentos, e são mesmo. Com isso, nós temos, de um modo geral, o problema ético estruturado na doutrina espírita. Nós vamos hoje tratar de bioética, é claro, mas precisamos aprender que nós vamos tratar, geralmente, de temas de bioética de primeiro mundo. Porque nós vamos tratar de bioética de ponta. O problema de aborto é ponta. Eutanásia é ponta, é coisa avançada. E podemos, então, examinar com um professor italiano, Berenguer, que existem duas éticas. Nós vamos... Existe a ética de terceiro mundo. Porque nós devemos nos lembrar que todos esses problemas que nós vamos ser discutidos são importantíssimos para a classe médica, são importantíssimos para a sociedade, mas não devemos nos esquecer que existem milhões de criaturas morrendo de fome, existem milhões de criaturas destruindo a floresta, existem milhões de criaturas sedentas, famintas. Isto tudo faz parte da bioética do terceiro mundo. Devemos salvar as crianças de serem abortadas, mas devemos também, como cidadãos e espíritas, lutar para que milhões de criaturas não morram por falta de amparo, de carinho, de sustento, de alimentação. Por isso, hoje, quando eu estava entrando num determinado lugar, que às vezes me dá inspiração, para fazer com que o meu segundo cérebro funcionasse, vocês conhecem o segundo cérebro, né? Eu não tinha o que fazer, eu sempre fiz desde menino, apanhei qualquer coisa que vinha na minha mão para aproveitar o tempo. E aí, peguei uma página de uma pesquisa que nós estamos realizando, e eu vou pedir a caridade do pessoal para suportar-me mais uns minutos para ler isto como fecho de nossa palestra. Dá para fazer, né? Talvez eu indo para ali, leia melhor. Então, agora, com antecipação, você vai ver alguma coisa. O que ensinou Jesus? Jesus esteve voltado para as três realidades que dominam a vida: Deus, o homem e o mundo. Não existe outra coisa. Deus, o homem e o mundo. No pano de fundo de seus ensinos estão séculos da história judaica, e ele denotou a mesma confiança que manteve o povo judeu através de todas as diásporas, quer dizer, as partidas para o mundo não judaico. Em primeiro lugar, está a lição da onipresença divina, ou como dizem os judeus, da presença divina. Deus é o Pai que não se limita a criar, mas que vivencia a vida de seus filhos, que penetra no mundo para salvar o homem de si mesmo, é movimento e repouso que reside em cada ser. Tumé. Eu vou abreviar para não dizer os versículos todos. Tumé é o evangelho de Tumé. Tumé. Todo poder nele reside. O homem não tem o poder de tornar um só cabelo branco ou preto, Mateus. Até mesmo os cabelos foram todos contados, Mateus e Lucas. Nenhum cabelo de vossa cabeça se perderá, Lucas.
Não poderia Jesus, portanto, acreditar, pudesse Pilatos fazer alguma coisa, se o poder de Deus não lhe permitisse? Deus é o centro da vida e, portanto, o núcleo da sua mensagem. Todas as coisas não só se iniciam com Ele, mas estão referidas a Ele e nele se concentram como objetivo. Como Isaías, no capítulo 48, versículo 12, escreveu: Eu sou o primeiro, eu sou também o último. Em hebraico, Anihu, Anirishon, of Ani Akaron. Ou, como ensina Bhagavad Gita, o verdadeiro si no coração de cada criatura, e o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Ele próprio, Jesus, saiu do Pai e voltou para o Pai. Mas este não era apenas seu destino, mas o destino do homem. E é necessário que este descubra sua origem, abandonando os milênios de erro em que se desorientou. Jesus manteve sempre uma profunda compaixão pelo homem e buscou alimentá-la no coração de cada ser. É necessário fazer aos outros o que desejaria que se lhe fosse feito. Amar como ele nos amou, amar até o próprio inimigo, fazer o bem àqueles que nos perseguem e caluniam, quebrando a cadeia em que o mal se distende. Cada indivíduo precisa agir com misericórdia para com o próximo, assim como tinha oferido da misericórdia de Deus. A responsabilidade do indivíduo é responsabilidade também por seu irmão. A miséria, a fome, a dor que se abatem sobre o povo é da responsabilidade de cada criatura. Toda criatura precisa ser atendida às suas necessidades e não de acordo com as nossas preferências. Não se pode adquirir o céu ao tempo em que na terra a maioria dos indivíduos gemem e choram, envoltos em sofrimento. Toda espécie de sofrimento, e não somente o físico. O maior deles é a ignorância em que são deixados por aqueles a quem cabe orientá-los. O amor a Deus e o amor ao próximo são, portanto, mandamentos equivalentes. Não se pode amar a Deus se não se ama o vizinho. Os padrões que oferece ao homem é o amor do homem por si próprio. Como a ti mesmo, disse ele em Mateus. E o seu próprio amor, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Os seus discípulos se reconheceriam por muitos se amarem, em João. Mas o homem não é apenas o homem no mundo. É um ser espiritual, criatura divina por origem, categoria específica de ser, independente do revestimento físico. Não limita a sua existência a uma viagem entre o nascimento e a morte, mas não só preexiste, mas também transcende a esta. A imortalidade da alma objeta a ressurreição do corpo do cristianismo tradicional, porque o espírito é ele mesmo independente do corpo e a parte essencial do homem, do qual o corpo é apenas vestimenta. A doutrina da imortalidade da alma ainda coloca de quarentena a doutrina da ressurreição, ao recusar a espera de um transcurso da história para que a alma encontre seu destino último no fim dos tempos com o advento messiânico. Cada existência recoloca o indivíduo frente a seu destino, ressurrecto ele mesmo em um corpo espiritual, dentro de um plano de ajustes e reajustes que tendem a impulsioná-lo para a iluminação última do ser na unidade divina. Agir no mundo não é ser do mundo. É preciso não participar dos sistemas dominados pelo que Jesus chamou de príncipe do mundo, desvinculados de Deus, desligados do povo. Agir não é apenas um movimento exterior, mas um movimento interior da alma, que, permanecendo vigilante, não se mancomuna com o mal. Não nos recomendou o isolamento, desejou mesmo que nele permanecesse o homem inserido no mundo, porque o problema do homem não é o mundo, mas o mal, e este, tanto quanto o bem, reside em seu coração. O mundo sempre será o retrato do homem que nele habita. Não adianta reclamar dos outros se não conseguimos renovar-nos a nós mesmos. O homem tem sempre grande dificuldade em conformar a teoria e a prática. Não pode existir um homem político, sociológico, econômico, religioso, diferenciados, carregando ideias contrastantes a manifestar-se de modo distinto em conformidade com o espaço e o tempo. Se em relação ao mundo, o cristão deve ter sempre presente que está no mundo, porém não é do mundo, isto é, escravo dos sistemas dominantes, em relação a si mesmo, ser e estar devem ser momentos indivisíveis na vida espacial ou temporalmente. Assim foi Jesus. A moral do mestre constitui-se num passaporte para o reino. Não se trata de uma ética que se justifique por si mesma, que seja em si um fim. Ela corresponde a um processo de depuração necessária à recepção do reino de Deus. Como no judaísmo,
Deus é a suprema realidade a investir na própria história, e nele a moral encontra seu fundamento. O fundamento da lei era a justiça, a misericórdia e a fidelidade, segundo Mateus. Mas em Jesus, essas manifestações estão repassadas por uma imensa generosidade que se traduz numa disposição de servir continuamente. Não uma lista de mitzvot, isto é, preceitos e interdições a serem cumpridos como no farisaísmo. Não emitiu ele uma série de regras casuísticas para determinar o que deveria ser feito em cada momento da vida. O lavar das mãos, qual a justificativa para desenvolver uma ação e curar os sábados, que distância poder-se-ia percorrer durante o descanso sabático, em que medida se poderia estender a caminhada para salvar uma vida, em que casos e ocasiões poderiam ser colhidos os frutos durante uma viagem, a maior quantia que poderia ser objeto de doação, que animais poderiam ser comidos e em que condições, não cortar a barba, etc. Tudo isso são preceitos do judaísmo, os chamados mitzvot. O mestre não se enfardou de professor de moral, mas quis ensinar a liberdade, o estado de filhos de Deus. Mas onde há liberdade, há direito, há justiça. Sem isto, a liberdade seria liberticida. Um filho de Deus deve sempre cumprir toda a justiça, ainda quando a ação contrária pareceria mais provável. Mateus. Nas lições de Jesus, vamos encontrar a tríplice finalidade da justiça sustentada pelas teorias jurídicas no momento presente. A justiça é ordem, pois de Deus emana todas as coisas e dele nasce todo o poder e justiça, em Mateus e João. É igualdade, porque todos são os filhos do mesmo Pai, Mateus. E, portanto, irmãos, Mateus ainda. Liberdade, porque este é o destino de todo homem que se apropria da verdade. Livre é o homem para seguir o caminho do bem ou do mal. O determinismo cria o indivíduo, quando fere a lei de Deus. Sem a liberdade moral, não existe responsabilidade. O sermão das bem-aventuranças não é uma ética de consumação, mas de preparação e de desafio. Bem-aventurados são os pobres, os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos ou injuriados, os acusados, porque estes alcançarão o reino de Deus no céu e na terra. Mateus e Lucas. O termo makarioi, grego, como o termo hebraico correspondente, constante de Salmos 1 e 100, ashrei, não só significam bem-aventurança, como indica a ação de marchar. Em verdade, a gente podia também dizer, marchai os pobres de espírito, porque o nosso maior problema é que a gente não marcha, fica esperando a bem-aventurança sem realizar coisa alguma. Jesus deseja que os pobres, os mansos, os aflitos, etc., caminhem, libertem-se das amarras, das clausuras mentais, para que possam alcançar o estado de felicidade. Este, portanto, é consequencial, nada de inércia, de comodismo, prisões cerceiam a liberdade. Liberdade e responsabilidade são duas palavras-chave na ética de Jesus, do Mestre. A liberdade é a aspiração de cada homem em relação a si mesmo. A responsabilidade diz respeito ao relacionamento com o outro. Ninguém será realmente livre enquanto não aprender a ser o outro. Somos coletivamente responsáveis pelo destino de cada ser. No mito da criação, quando Caim se desfaz por inveja de Abel, Javé se fez ouvir, inquirindo: que fizeste de teu irmão? O sangue dele, desde o solo, clamava a Deus. Texto da Gênesis. Devemos estar atentos para os efeitos de nossa conduta em relação aos nossos semelhantes. A fome do mundo é de nossa responsabilidade. Os governos são imagens concentradas dos povos. Somos corresponsáveis pela vida na terra. Ao lesarmos alguém, lesamo-nos. A moral de Jesus pede que nos coloquemos em movimento em direção do outro. Ele é nosso irmão. Trata-se não apenas de omitir o mal, mas de fazer algo de bom. A regra áurea surge nos lábios de Jesus configurada positivamente. Há uma exigência de um movimento com direção predeterminada, um movimento direcionado para o outro. Não apenas para cumprir uma obrigação, mas para fazer algo mais que ela, sem o que seremos apenas servos inúteis. Como acentuou Barclay, a ética cristã está baseada na coisa extra. É preciso fazer alguma coisa a mais do que aquilo que geralmente fazemos. Se só fazemos aquilo que os desprovidos de religiosidade cumprem, qual será o mérito? O verdadeiro discípulo deve permanecer sempre disponível e aprender uma coisa fundamental que está escrita no Livro dos Espíritos. Me falta tempo para lhe mostrar. No Livro dos Espíritos, nenhuma ação interessada é ação realmente ética. Todas as ações devem ser desinteressadas. Dito isso, agradeço a vocês, do fundo do coração, esta
participação amiga, na qual estivemos juntos, amando o Divino Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe.